Sejam muito bem-vindos a todos aqui no Espaço Cultural Conta Quem Teve, em mais um episódio do nosso podcast. O nosso podcast é onde o preto pode. Se o preto pode, todos nós podemos. Em um país igual ao nosso, não tem branco, não tem preto, não tem índio. Todo mundo é miscigenado. É claro que a gente também quer essa miscigenação nas esferas de poder. Então, por tudo isso, o Espaço Cultural Conta Quem Teve tem um foco na temática racial para que a gente possa pensar na construção, de fato, de um país com todas essas etnias representadas. E hoje, quem são os nossos convidados, Deismael? Como é que Fala, tá aí? galera do Conta Quem Teve, é sempre um prazer estar aqui. Queremos agradecer os nossos parceiros pelas redes sociais que curtem nosso espaço Conta Quem Teve, onde nós estamos aqui nesse podcast, né, de hoje com duas pessoas maravilhosas, vindo ali de Engenheiro Pedreira, Japeri, vizinhos nossos, Engenheiro Pedreira, Japeri, né, seja bem-vindo, Jennifer, filha da nossa querida amiga Márcia, que participa conosco aqui do Espaço Cultural QD, Cláudio, seja muito bem-vindo também, vocês podem ficar bem à vontade para se apresentar. E aí, quem é a gente? Sempre acadêmica de enfermagem, acadêmica de enfermagem, vivo para a saúde. E hoje eu tenho a oportunidade de representar a coluna de oncologia no Rio de Janeiro, no estado. E isso está sendo muito importante para mim. E bem interessante todas essas virtudes. Ah, legal, vamos ter muito o que saber, então. Eu sou o Cláudio, meio conhecido como Bom Cláudio de Monjá, pai Cláudio de Monjá. Sou sacerdote da Casa do Povo das Águas, do Terreiro Fica, também de Alpino, de Ribeira. Sou coordenador do coletivo Quilombo da Mulher, trabalho com a promoção, né, das discussões sobre cultura africana, sobre valores civilizatórios afro-brasileiros na internet. E estou também, né, com a missão agora de estar aí com o Conselho Setorial de Religiosidades da TANEM, no trabalho, nas pautas, em tudo que for necessário. Então vocês podem já ir prestando atenção que o nosso papo hoje vai desde a juventude, né, até um pouco, vamos adentrar aí sobre essa questão religiosa. Não vamos perder a oportunidade de debater um pouco mais aqui com o nosso Cláudio, que também é um zelador. Então a gente vai aproveitar um pouquinho para trocar alguns informes. E aí, Jennifer, você diz que é acadêmica de enfermagem, moradora de Japeri. O que você mais faz? Trabalha em Japeri? Estuda onde? Trabalho em Japeri, no posto de Santa Amélia. Estudo na Veiga, lá na Tijuca. Bolsista. Legal. Então, assim, hoje em dia a saúde para mim é primordial, né? É o meu ganha-pão. É fácil trabalhar na área de saúde? Olha, não. Porque assim, a gente lida sempre com a vida das pessoas, né? Então tem um lado emocional, tem um lado físico, e a gente tenta sempre estar ajudando, né? De todas as formas. A gente acaba ficando sentido, não tem jeito. E como é que é estudar lá na Tijuca? Todos os dias, como é que é isso? Nosso transporte aqui está sempre uma maravilha, né? Assim, é bem cansativo, não vou mencionar, porque como eu moro no Japeri, então assim, é quase 1h30, 2 horas, às vezes assim, um dia bom. Ah, sim. Então, há muito tempo não tem um dia bom. Você consegue sentada? Não. Não mesmo? Não. Mesmo quando desce? Ah, dependendo do horário, não sei. Depende do horário. Porque, assim, eu geralmente saio do trabalho 5 horas. Então, esse geralmente é o horário que as pessoas estão tentando trabalhar. Ah, você desce... Ah, tá. Você então estuda à noite, no caso. Isso, estudo à noite. Eu trabalho durante o dia lá no posto. Então, quando eu saio do posto, eu vou para a faculdade.
E olha que você volta chegando no Japeri. Então, eu escolhi por aí. É sempre no último. Sim. Tem gente esse horário no trem? Olha, tem muitas pessoas voltando, retornando do seu trabalho, né? Então, assim, não tem jeito, a gente que mora distante, a gente tem que ir trabalhar ou estudar longe, né? Porque aqui a gente não tem muito acesso. Tem amiga, tem amigo que vai com você, você vai sozinha? Você parece muito novinha. Não, tem uma amiga minha que vai comigo. Vai não, na verdade ela é forma, né? Aí já ajuda um pouco, Sim. mas a gente sempre fica naquela apreensão, né? Porque mulher, moça, Sim. sozinha. Então a gente sempre fica tentando se revezar pra sair junto, pra não correr muito risco, né? Porque são deixar um amigo muito só. Sim. E o Cláudio? Cláudio é da onde? Mora onde? Também sei que está localizado em Japeri, está situado lá, mas é oriundo de Japeri, como é que é isso? Na verdade, não. Eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, a capital. O último bairro, né, da Zona Leste, fazendo divisa ali já com outras cidades da região metropolitana, uma chamada Itaí Paulista. Menina, você mora lá, gente. Os parentes moram lá. Eu até conheci. Velho. Camargo Velho. Eu nasci em Camargo Os Velho. parentes moram lá, depois eu vou conversar. Sabe que a Coca-Cola no Camargo Velho? Uma rua atrás da Coca-Cola, foi onde eu nasci, cresci. A tua mãe está lá agora. Minha mãe tá lá, bem amanhã, foi ver os familiares. Tá igual Mundo pequeno, mais Pequeno, já é verdade. Mas vamos lá, Paulista. Eu nasci lá em São Paulo, né? Minha família é toda baiana, dos dois lados. Fora para São Paulo, nesse processo todo, né, de êxodo rural que aconteceu, né, especialmente nos anos 70, 80. E cresci, até os meus 18 anos morei lá na Zona Oeste. E aí foi quando eu comecei a cursar um curso de ensino superior, com uma bolsa na PUC. Só que para mim De já São Paulo? na PUC de São Paulo. São Paulo. Fazia ciências sociais, fiz um semestre lá como bolsista, mas para mim foi inviável porque eu morava no Itaim Paulista, trabalhava no Itaim Bibi, que era do outro lado da cidade. Do Itaim Bibi ia para a PUC em Perdizes, e aí de Perdizes tinha que voltar para o Itaim Paulista, então eu chegava meia-noite. Se ela levava 2 horas, você levava quantas horas por dia? 3 Não, horas. São Paulo, porque São Paulo é 2, 3 vezes maior que o Rio, então... E aí ficou inviável, foi quando eu, na época, né, fiz o Enem. Foi o primeiro ano que passou a valer o SISU para todas as universidades federais do país. Né? Em 2012, você ainda tinha muito vestibular presencial, e com toda a política de cotas, programa de expansão universitária do REUNI, né? A gente teve a aprovação também do SISU como sistema universal para as faculdades brasileiras. E aí eu usei a nota do Enem para me matricular na universidade que me aceitasse. Legal. Entrei na UFRJ e vim para o Rio porque eu estava de olho no programa de permanência. Mas já tinha familiares, amigos? Tinha isso, eu tinha um tio-avô que morava em Niterói, né? Tinha alguns amigos que moravam aqui, os primeiros meses fiquei na casa de um amigo, depois eu fui, né, atrás de todo o processo do programa de permanência da universidade. Eu fui morador da residência estudantil, que é o alojamento da UFRJ, lá no Fundão, durante 3 anos. E isso foi fundamental para eu conseguir formar. Mas você nasceu em São Paulo e a Bahia, como é que entrou? Então, a Bahia, na minha vida, veio muito por conta dos meus avós, né, dos meus pais, né, baianos, meus avós são baianas. Eu cresci numa família que é todinha da Bahia. Mas eu acabei escolhendo o Rio de Janeiro por proximidade. Se eu já estava ali dependente de política de permanência, ia para a Bahia e eu não ia ver mais a família mesmo. Aí eu ia voltar para a Bahia e eles ficarem em São Paulo com saudade de mim. Então eu decidi ficar no Rio de Janeiro, que é mais pertinho para ir, né? Pegava um ônibus, 6 horinhas eu estava lá. Atualmente a gente tem pouquíssimos parentes assim, que ainda estão, né, na Bahia do estado, a maioria veio todo mundo para São Paulo. E aí é isso, né? A Bahia está no sangue. Trabalha também em Japeri? Trabalho em Japeri também, atualmente sou produtor cultural. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim fazer História da Arte. Eu me formei, sou historiador da arte, 2 vezes com curadoria de algumas exposições. E trabalho com produção cultural, mas trabalho e moro em Japeri. Então, como vocês estão vendo, né, a gente tem aqui um leque de possibilidades. Né? Vamos de novo. E a juventude? Como é que é ser jovem num país igual o nosso? Tem expectativa, tem oportunidade, porque
Desde quando eu era criança, se falavam sempre naquela coisa de que em que o Brasil, né, o futuro é das crianças. Eu me envelheci, e o futuro continua sendo das crianças? Como é que é isso? Falou muito isso para você também? E aí, qual o sentimento? Em relação ao trabalho, é um pouco escasso. Porque, assim, o que acontece? A gente depende muito de algumas políticas públicas, e essas políticas públicas, muitas das vezes, a gente não consegue desenvolver um trabalho legal. E ficamos nessa espera. Talvez seja da outra juventude, não seja dessa ainda. Como é que é no seu local de trabalho? As pessoas implicam com você, por você ser muito novinha, aceita de boa? A saúde em si, ela não vê a gente jovem muito com bons olhos. Sempre é aquele que sabe pouco, é um pouco inferiorizado, com falta, talvez, desse conhecimento de prática. Uhum. A tal experiência. Mas se a gente não começar, como que vai ter experiência? Exatamente isso. Então, assim, tudo é um começo. E hoje em dia, assim, tive uma grande oportunidade lá no posto, quando comecei a trabalhar, eu não sabia nada em relação à vacina. Estudei e me aperfeiçoei para poder estar exercendo hoje. A vacina que você fala, qual é a vacina ou vacina de forma geral? De forma geral, calendário de vacina mesmo. Então, assim, no início eu não tinha muito entendimento sobre o calendário de vacina. Hoje em dia é algo que já está na massa, a gente olha o calendário de vacina da criança, já sabe o que está voltando. E como é que anda lá? Voltaram a vacinar as crianças? Porque teve um período aí que não estavam vacinando, né? A gente tem essa cultura, né? Depois do último governo, a gente meio que ficou essa cultura aí da não vacinação. Uhum. Eu acredito que sim, a gente está voltando aos poucos, porque o governo também está cobrando, né? Devido ao Bolsa Família, que terminou, então assim, está tendo uma certa cobrança em relação a vacina. Então a gente está vendo que as mães estão voltando, estão procura, com crianças com vacina muito atrasada, mas a gente está conseguindo regularizar. Então assim, aos poucos a gente vai evoluindo. Também, né? Importante. Desse jeito. E a questão da arte, Cláudio, lá em Japeri, como é que é? Tem espaço? O que o Japeri tem, assim, que é bem legal? Tem escola de samba, tem bloco, tem folclore? Fala pra gente como é que é. De equipamento público, atualmente a gente tem o Centro Cultural, que fica ali no Centro de Engenharia Brasileira, no Cajá. A gente tem uma biblioteca que foi inaugurada no ano passado, a Biblioteca Municipal, e existe um projeto de uma sala de cinema que ainda não está finalizado. Né? Isso é, desculpa a parte, que pena, né? A gente não consegue ter uma sala de cinema. Uma das coisas que mais incomoda, né, a grande massa da população da Baixada Fluminense como um todo, cinema só shopping. E aonde nos municípios que não tem shopping, não tem cinema. E a nossa realidade em Japeri, né? Não temos shopping. Queimados também não tem cinema. Não temos cinema, mais próximo é Nova Iguaçu, tem shopping, cinema privado. Né? E isso é uma das coisas que a gente discute muito, né? Os agentes culturais da cidade estão sempre debatendo essa questão, né? Da falta de fomento para equipamentos culturais da cidade, para que existam esses espaços, para que tenha mais centros culturais, para que tenha mais cinemas, até porque é um centro cultural com uma população de 96 mil pessoas. Né? Então, você fica ali com um espaço que é muito reduzido e não consegue atender, né, grande parte da cidade. Para além disso, a gente tem algumas instituições, né, da própria organização da sociedade civil. A gente tem, por exemplo, um coletivo muito conhecido lá, que é o Código, que completou agora 18 anos de existência, trabalha, né, com a parte do teatro, com a produção, né, e formação também, em toda essa questão cultural. Fizemos agora, né, junto com a Secretaria de Cultura, o levantamento e cadastramento de muitos agentes culturais. Hoje são mais de 300 agentes culturais cadastrados. Estamos trabalhando ativamente para que as casas de matriz africanas também se
cadastrem como agentes culturais, porque a gente acredita que são espaços de muita promoção da cultura, né, principalmente a cultura afro-brasileira. Então agora estamos avançando nesse sentido, indo, né, de porta em porta, ligando, mandando WhatsApp, vamos cadastrar. É importante para que esses dados possam servir como comprovação da nossa luta, que é pedir, né, fomento, que é solicitar a política pública. Deixa eu já fazer uma provocação, porque senão a gente vai ficar... A gente quer direcionar a conversa, mas botamos dois na roda, né? Cada vez não. Você está falando sobre a questão da religiosidade de matriz africana. Você também é? Então pode ficar à vontade para dar a sua opinião. Vamos embora, continua, só isso e tal. Então pode falar também. Bem, a religião em si é uma parte que eu ainda sou muito reservada. Não é algo que eu disponho com muita facilidade. Porque assim, a gente vê que um preconceito muito forte, né, em relação à religião de matriz africana. Então, assim, muitas das vezes, pelo julgamento das pessoas, a gente tenta recuar um pouco para que a gente não seja tão atacado, né? Porque muitas das vezes a gente é muito atacado, principalmente... Deus me perdoe por isso, mas eles falam que é algo satanista. Então, assim, muitas das vezes a gente é visto dessa forma. Então, eu acabo ficando um pouco mais retida, até mesmo por conta da minha religião, da minha profissão. Tá, você diz que tem pouco tempo. Você já entendeu como é que é a situação, mas né? o Cláudio não tem pouco tempo, ele é um zelador, então quero ouvir dele o que ele tem a dizer. Vamos lá. Sobre essa questão de racismo religioso, essa perseguição é algo que eu já vivenciei nos últimos anos, né? Estou vivenciando. E realmente, assim, a gente trabalhar com toda essa questão de matriz africana, até na cidade de Jacareí é muito difícil. A gente teve no início desse ano um evento promovido pelo pai Renato, né? Uma grande liderança lá da cidade, que muita gente conhece. E o Renato, junto com a Secretaria de Cultura, realizou uma festa a São Jorge, trabalhando toda essa figura de São Jorge, a cultura, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, de cultura São Jorge associada a um sincretismo, né, porque é a Igreja Católica também. Exatamente. Tem algo de várias críticas. Muitas críticas. A gente pegou, quando foi postado o evento, a gente teve pessoas dizendo que a prefeita tinha entregado a chave da cidade para o diabo, por conta da realização desse evento, que foi feito em parceria, né, com o terreiro, com a Casa de Matriz Africana, que é coordenada, né, pelo pai Renato. E aí a gente vem, desde então, trabalhando muito nesse sentido, de mostrar que o terreiro, a cultura de matriz africana, ela está para além da religiosidade. Se tem pessoas que se opõem à nossa religiosidade ou à nossa liturgia, não concordam, não tem o direito de cada um não concordar, o país é laico, cada um pode escolher a sua forma de expressar a espiritualidade, de expressar a religiosidade. Mas, para além de religiosidade, nós somos ali um pouco de pessoas que pagamos impostos, que contribuímos financeiramente para o país, né, onde muitos são enfermeiras, né, profissionais da área da saúde, da educação, né, como eu, da área da cultura. Então, é isso que, né, uma enfermeira macumbeira, né, é um professor de História da Arte macumbeiro. Como é que é isso? Desculpa o termo pejorativo, mas eu tenho que brincar um pouquinho porque é o que vocês escutam também. Então, eu estou só reproduzindo aquilo que fazem. E como é que é isso? Como é que fica a profissão de vocês? Eu já ouvi por muitas vezes pacientes que eu fui atender que eles falavam: eu não quero aquela enfermeira porque ela é macumbeira, porque a menina só estava com guia, porque guia é nossa proteção. Então, assim, a partir daquele momento que eu vi aquilo, eu comecei a recuar um pouco mais, principalmente em relação ao meu trabalho, porque eu notei essa resistência das pessoas, sabe? E ao longo desse tempo, eu fiquei 6 anos bem reclusa, bem. Eu não conseguia chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu sou feita de orixá, eu tenho uma religião. Todas as vezes que alguém chegava para mim e perguntava assim: qual a sua religião? Eu falava assim: fui criada no Evangelho. E aí foi mesmo? Fui criada
criada dentro do evangelho. Só que assim, a minha vida deu uma mudada completamente depois dos meus 17 anos. Aí, a partir daí, eu me descobri macumbeira. Hoje você consegue falar qual é a sua religião? Se a gente perguntar qual é a sua religião, você tem religião, Jane? Qual é a sua religião? Hoje em dia, principalmente a partir dessa mãe santa, a mãe Romilda que passou na minha vida, foi fundamental para que eu possa me aceitar, sabe? Porque demorou um bom tempo para que eu pudesse me aceitar. Isso você está falando de uma profundidade, né? Porque a partir do momento que a pessoa se aceita, sendo numa questão religiosa ou numa questão de gênero, de sexualidade, não importa o que os outros vão dizer. Porque você está entendendo, você sabe qual o sentido, qual a importância que tem na sua vida. E hoje em dia, a palavra para mim, macumbeira, poxa, é sinônimo de honra. Você é macumbeira? Eu sou. Sou sim. Ah, mas você não acha isso ruim? Não. Muito pelo contrário. Aí as pessoas geralmente sempre tem essa parte, né? Ah, não faz macumba pra mim, não. Aí eu olho pro meu amigo e falo pra ele, amigo, macumba é muito caro pra mim ficar gastando com qualquer pessoa. Acho que existe também essa ideia de uma demonização dos nossos cultos, né? Como se a pessoa que está dentro de uma casa de matriz africana tivesse associado dentro do entendimento de algumas pessoas a algo que eles entendem como inimigo deles. Sendo que a gente nem acredita nisso. A nossa filosofia de vida, né, enquanto praticante de matriz africana, não consegue encaixar essa ideia, né, de uma figura diabólica, né, enfim, uma divindade que está ali para só causar coisas ruins na nossa vida. Então a gente faz parte realmente de uma outra filosofia, de um outro entendimento de vida, e que infelizmente por conta da perseguição a gente vê, né, muitas pessoas se acuarem, muitas pessoas não se identificarem. Tá, mas se eu for lá e pedir vocês para fazer um trabalho para trazer meu amor em 3 dias, como é que eu faço? Aí a gente vai falar. Eu sei. É porque, entendeu? Enquanto zelador, eu vou falar o seguinte: seu amor próprio está em dia? Acho que é a primeira pergunta, né? Se não tiver, a gente vai conversar sobre isso. E, dependendo da situação, eu vou encaminhar para um terapeuta, para alguém para lidar com a sua questão de autoestima. Mas assim, né? vocês por serem da religião, vocês também entendem que durante algum tempo na vida teve isso, né? De as pessoas procurarem para fazer coisa errada. E tem gente, infelizmente, que aceita e faz, né? E eu acho que isso é a parte mais perigosa, porque às vezes você pega uma experiência de poucas pessoas que invertem os valores dos nossos cultos a fim de dinheiro, e aí é um problema também que o próprio capitalismo traz, né? Que por dinheiro as pessoas fazem de tudo. Por dinheiro as pessoas utilizam uma cultura milenária e ancestral para falar abobrinha, para dizer que faz isso ou que faz aquilo. Mas que não é a realidade da maioria das casas de matriz africana. Mas também tem o tal culto da prosperidade, né? Que o culto da prosperidade nada mais é do que o quê? Você ir para a igreja para poder buscar riquezas. Eu não vejo problema nisso, não, porque eu acho que a gente vem de culturas muito prósperas. Para mim, a questão problemática é o seguinte: né? As pessoas acharem que o culto ou que aquela casa que você está indo ou deixando de ir é o motivo da ruína de outras pessoas. E para mim isso não faz sentido, até porque eu acredito que aquilo que você planta, você colhe. Eu acredito na lei da semeadura. Eu acredito que tudo que você jogar para o universo, para a Terra, né, para as nossas divindades, para os nossos orixás, matriz, é aquilo que a gente vai obter. Então, você está com uma camisa. O que quer dizer isso aí na sua camisa? Isso aí significa o quê? Essa é a camisa da CONEM, né, que é a nossa Coordenação Nacional de Entidades Negras. Vocês fazem parte? Sim, fazemos. Eu faço parte da Colônia Setorial de Religiosidades, né, estou à frente da Setorial do Estado do Rio, e é uma organização que já tem muitos anos de existência, desde os anos 90, e que tem essa proposta, né, de conseguir juntar, de conseguir agregar diversos coletivos, diversas organizações do movimento negro, né, para que a gente possa ter ali algumas pautas mais fortalecidas, que a gente possa ter esses próprios movimentos mais fortalecidos, né? Uma grande rede de articulação a nível nacional. E a gente participa como? Também dentro da TONEM? Participa dentro da TONEM. Hoje é frente da TONEM de Rio de Janeiro. Ele está sendo muito interessante, é bem complexo, né? Mas é muito interessante porque, assim,
a gente começa a entender o que aconteceu com essa cultura, né, de hoje. Porque a gente vê que muitas das vezes o jovem ele não tem esse reconhecimento cultural por conta da trajetória que a gente vai sempre estudando sobre o europeu. A gente perde muito da nossa cultura. E a gente ainda está em busca. Uma das maiores discussões que a gente teve na última plenária online foi sobre isso. Plenária online da Juventude da Conecta. Isso. Aí tivemos vários outros estados também juntos. E nesse período a gente estava conversando sobre isso. Por que a nossa cultura ela não é vista de um... Tipo, com todos os... Assim, uma valorização, isso, você diz? Um interesse, não tem esse interesse de valorização, né? Essa curiosidade, isso. né? A gente vê muito a cultura europeia, mas a nossa cultura em si, a gente fica perdida. Hoje mesmo, lá na escola, eu trabalho na escola, e aí a gente estava conversando com um grupo lá de adolescentes, Rosane, que faz parte aqui do projeto com o grupo Somos, e aí eles estavam trazendo isso, eles estavam falando, nós precisamos entender que a questão dessa África de só ter coisas ruins. E aí eles estavam falando, a gente tem lido, tem rainha, tem rei, e a maioria das pessoas não sabem disso. Acha que é só aquela coisa da pobreza, acha que é só a questão de um escravo que veio, que até hoje a população negra só tem que estar nesse lugar. Então, quando você fala isso, a CONEM gerar esse espaço de debate para a juventude é importante, porque infelizmente a gente vê quantos jovens negros que eles têm dificuldade com a autoestima deles. Às vezes eles negam, né? Não queriam ser daquele jeito. É porque assim, a gente vê algo cultural que assim, as escolas, elas sempre impõem para as estudantes que não existe racismo, que isso é algo... Mimimi, igual tem falado o tempo todo, né? E aí como é que vocês veem essa questão de racismo, de discriminação? Como é que é em Japeri? Tem espaço para isso? Como é que está essas questões já? Eu acho que a pauta do racismo em Japeri é muito pouco debatida, né? A gente, num dos levantamentos que foi feito até pela Casa Fluminense, foi constatado que a cidade de Japeri, com dados do IBGE, seria a cidade da Baixada com o maior percentual de pessoas negras. 70% dessa população se identificando com negro por volta de 70%. Junto com outras cidades da Baixada também apresentam um índice próximo disso. Né? Só que, historicamente, a gente não tem ali uma organização, né, do movimento muito forte. Hoje em dia a gente está trabalhando com o núcleo da Colônia de Japeri justamente para isso, para trabalhar toda essa questão, né, do debate racial. E pegando um gancho, né, sobre o que você falou, sobre o ensino, né, da cultura africana dentro das escolas, para a juventude, isso vai impactar até nessa questão do racismo religioso. Né, porque a partir do momento que você tem esse ensino, você vê que faz parte da cultura africana, tem uma espiritualidade africana, o que é uma espiritualidade que cultua exatamente isso, a ancestralidade, os reis, as rainhas. Quando a gente fala de um orixá, a gente está falando da história muitas vezes de um antepassado, de um ancestral, que foi rei, que foi rainha do povo, que tem uma história de prosperidade, tem muito ensinamento sobre caráter, sobre dignidade, sobre ética. E quando você tem isso sendo feito com a juventude, você vai ter possíveis adultos muito menos preconceito. Mas o movimento social negro, né, praticamente há 20 anos atrás, provocou a implementação da Lei 10.639, que vai de encontro com o que vocês estão falando, que vamos estudar a história da Grécia, da Roma, que é a nossa base greco-romana. Mas por que não estudar a história da África, que são os pilares da nossa formação, né? E por que vocês acham que já se passam 2 décadas, 20 anos, e a gente ainda está tendo dificuldade de ter nas nossas escolas o ensino totalmente voltado para as questões africanas, que é a nossa cultura? Eu trabalhei na parte de educação, trabalhei na escola, né, e o que eu enxergo é que existem problemas na execução da lei que estão para além só da lei existir. Né? Primeiro, você tem um pouco de professores que já tiveram uma outra formação.
E aí você precisaria ter um trabalho muito ativo de uma reciclagem, de oferecer mais formação atualizada, né, para esses professores, porque eles são frutos também do mesmo processo de ensino que a gente está aqui agora tentando a escola é atualizar. Então você tem professores, às vezes, na rede que são muito antigos, que nunca tiveram contato, seja com a história, com a cultura, com o pensamento africano, e que não estão dispostos, muitas vezes, a mudar a sua forma de didática, o seu planejamento audiovisual. Você tem também uma questão que vai nessa parte da formação, que é essas pessoas que estão sendo formadas agora, já na atualização dessa lei, precisam ter um currículo também na sua formação voltado para isso. Porque eu estudei História da Arte na UFRJ e a minha carga horária ela era predominantemente sobre arte ocidental, né, sobre arte e cultura europeia, onde a gente só teve, os 4 anos de formação, uma disciplina sobre arte africana e afro-brasileira. Então, você está reunindo, né, mais de 30 mil anos de história de um continente, mais de 500 anos de história dos povos africanos aqui no Brasil em uma disciplina. E o curso quanto tempo de duração? O curso tem 4 anos de duração. Né? São quase 60 disciplinas, onde uma só visa dar conta de tudo isso. Falando sobre as questões indígenas, os povos originários, a gente tem algumas matérias, na verdade são só 2 de arte pré-colombiana e uma de história da arte na América Latina, que não fala sobre arte indígena. Fala sobre os colonizadores chegando na América Latina e colocando o que era arte para eles. Então, se eu sou formado, né, numa universidade pública, já depois da implantação do 10.639 com esse currículo, como vou ter conhecimento e vivência para dentro da sala de aula atuar com arte africana afro-brasileira, história e cultura africana afro-brasileira? Então, para mim, precisa ter reformulação dos currículos nas universidades, precisa ter atualização do corpo docente, e precisa ter também fiscalização e implementação desses currículos. Essa é a nossa maior discussão no plenário, que deveria ter uma fiscalização da lei para que realmente o jovem consiga entender a cultura afro-brasileira. Porque muito se tem esquecido, né? Porque assim, a gente não tem essa fiscalização, a gente não tem esse reconhecimento cultural. Não, mas vocês não acham qual recado que vocês dariam para a questão? Não só recado para a CONEM, porque vocês fazem parte da CONEM, como eu também faço. Dicas, né? Mas qual é a dica? O que vocês acham? Que nós, enquanto movimento negro, é que vamos fazendo essas provocações. Possivelmente traçar metas. Exato. Como é que é isso? Olha, falando a nível estadual, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita base para falar de cultura afro-brasileira, de cultura afro-indígena. A cidade de Aperi, o nome é bem de Aperi. Então, na própria história da cidade, existe ali a cultura indígena presente, existe a cultura afro-brasileira. E pensando nesse sentido, eu acho que a gente precisa estar articulado com esses setores, né, do poder público. A gente precisa estar cobrando isso, precisa cobrar que seja, que aconteça, que o currículo, né, com a 10.639 seja implementado. Mas, para além disso, a gente precisa fazer também formação de base, porque às vezes nós somos muito poucos. Eu sozinho não vou conseguir dar conta, né, de fazer qualquer tipo de transformação da realidade da minha cidade. Então, a gente precisa desse trabalho de formiguinha, de juntar pessoas para compor essa luta com a gente, para fazer pressão, para nas horas das eleições também saber quem colocar como representante, porque se a gente quer alterar, né, a forma como que as políticas públicas são implementadas, precisa ter representante na Câmara, precisa ter no Legislativo, precisa ter no Executivo, e o Executivo muitas vezes acompanha mais ou menos a votação do Legislativo para ser composto. Exato. Então, se a gente quem é a liderança da CONEM lá em Japeri? Que vocês, moradores de Japeri, são representantes, né, do setorial de religiosidade e da juventude. Quem é o... Nosso representante é o coordenador Sidney. É o companheiro Sidney. Então, mandar um abraço ao companheiro Sidney, nosso representante da CONEM lá de Japeri. E é importante a gente ter esse espaço, né? Enquanto eu me sinto até meio lisonjeado de alguns estão começando a elogiar o nosso espaço, que é até chamado de quilombo urbano. Legal. É um quilombo urbano. Então, é um momento que a gente pode fazer essa troca.
entendeu? A gente interagir, até porque a gente tem poucos espaços para a gente fazer essa troca. Então, o que a gente faz? Vamos utilizar os espaços que tem para que as nossas vozes ecoem um pouquinho mais das nossas pernas e alcance alguns outros espaços. Legal saber dessas potências, né? Jennifer, Cláudio, que está aqui, trazer essa explicação também sobre a religiosidade, quanto que é importante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o podcast da Nilza, que é aqui de Queimados, e depois foi legal que pessoas até que não são da religião falaram, nossa, bacana, porque a gente aprende. Porque o que a gente conhece é totalmente errado, totalmente equivocado. Então, eu tenho certeza que esse podcast de vocês também vai ser muito interessante, por isso que vocês estão realmente tirando dúvidas de coisas que as pessoas aprenderam errado, que infelizmente nós aprendemos errado. Cotidiano, E continuam. E às vezes eu sinto até que algumas pessoas ficam até constrangidas de perguntar, né? Justamente por conta de saberem o peso. Elas ficam às vezes com dedo de perguntar. Tem algumas coisas que é engraçado, né? O branco do ano novo. Bem, o branco do ano novo, inclusive, está tão credo. As 7 ondas. Das 7 ondas, que a maioria das pessoas fazem. Que é uma coisa que pouco vai falar, né? Que é um ritual que começou, né, com Tata Tancredo, o presente de Iemanjá, em Copacabana, no final do ano, e que por isso que o povo usa branco, né? Sim. Mas é o que eu sempre falo, assim, quando a gente fala sobre religiosidade, sobre espiritualidade africana, matriz africana, infelizmente existe uma propagação dos nossos terreiros somente como espaço litúrgico. Como se a gente estivesse ali só praticando uma outra fé, mais uma crença. E não é, o terreiro é um espaço de formação de pessoas, formação de cidadãos, é um espaço de preservação dessas culturas milenares, né? De muitos saberes. No terreiro a gente aprende a cozinhar, né? Uma gastronomia africana que hoje está sendo valorizada no mundo. No terreiro a gente aprende percussão, aprende musicalidade, aprende língua, muito da cultura brasileira, inclusive do lucro que a cultura brasileira tem, vem dentro do terreiro, né? Samba, carnaval, o maracatu, o jongo, tudo isso nasce no espaço do terreiro, mas infelizmente as pessoas não conseguem associar toda essa manifestação cultural rica que o Brasil tem ao terreiro, como se tudo isso não tivesse uma ligação com o que a gente faz ali no cotidiano. O que a gente faz é isso, a gente samba, a gente come, a gente dança, a gente louva, né, os nossos ancestrais. Então todo mundo que tiver dúvida que dessa demais, chegar e perguntar pra gente. Não, vai ter mais outros também, outros podcasts onde a gente vai te convidar aqui para a gente falar com mais exclusividade sobre a questão da religiosidade. Que é bom porque da forma que a gente conversa, a gente lida de forma mitológica. Por que eu estudo Odin e não posso Xangô? Mitológico, eu não preciso entrar na questão do dogma religioso, eu vou estudar mitologia. Né? Então, a gente tem que passar, na medida do possível, para as pessoas que a religiosidade é para unir, não é para afastar. Sim, com certeza. E você não pode, né? Deus é que a minha religião é melhor do que a sua. Religião é religar, né? Sim. É uma forma de você chegar a Deus, né? A sua forma participativa de Deus. Exatamente. De Deus é único, né? Isso. Único. É único. Só muda o nome, né? Não adianta. Só muda o Pode nome. ter vários nomes e a gente, até porque eles conseguiram até botar Jesus Cristo de olhos azuis, né? Uma figura que nasce ali, né, numa região, então, muita ligação com o continente africano. São essas coisas que a gente, de vez em quando, tem que falar, até porque as pessoas percebam, né? Sim, com Que é certeza. toda fé, eu acredito que toda fé, quando você usa de um fanatismo, ela já está deixando, você deixa de contribuir, você deixa de fazer algo para poder Se torna adoecedora até com a própria pessoa, né? Porque ela se torna uma pessoa ali agente do ódio ao invés de agente do amor, da união, né, da confraternização dos seres. Mas a gente está chegando em mais um episódio, um finalzinho, onde a gente está tendo a oportunidade de conversar com a juventude, né, um zelador, para mesclar que a gente pode sim fazer um caldeirão cultural, a gente pode sentar, pode debater e vamos falar da nossa cultura, né? Falar da cultura negra, da cultura indígena, da cultura europeia. A gente tem que falar, tem espaço.
O que a gente precisa é fazer com que as pessoas entendam que as estatísticas da negatividade, na sua maioria, sendo encabeçada pela população negra, não é normal. Tem alguma coisa errada. E aí a gente está aqui, usando o Espaço Cultural Contemporâneo, aqui no nosso mais novo projeto. Agradecer muito a figura do companheiro Júlio Sagaz, que é idealizador do projeto e programador. Preto Pode, aqui onde a gente pode falar o que a gente pensa e trocar essas ideias. Vamos para as nossas considerações finais para mais um episódio. Então, o que vocês querem finalizar? Vocês querem deixar algo que vocês estejam fazendo que acham interessante? Enfim, agora o momento é com vocês. A gente está entrando com um projeto, né, na Rural Estratégica, para exatamente com a CONEM, Juventude e a Heredidade. Então, assim, a gente está fazendo um projeto bem bacana, ainda está em construção, mas assim, a gente pretende expandir e ter essa troca, né? Porque principalmente na área da juventude é muito importante a gente entender o que deixa a pessoa aflita, né? E a gente vai conversando e chegando em algum denominador comum. Isso é bom, como estão em movimento, isso é importante. Eu primeiro agradecer o convite, agradecer a potência desse espaço, que é o que deixar aqui também, né, uma mensagem para que todo mundo que é da cidade de Apuí, todo mundo que é daqui dessa parte da Baixada, né, que estiver pensando em fazer alguma coisa, tem vontade de se organizar, de se movimentar, de fazer ações, né, fica aqui a minha disponibilidade, fica aqui a disponibilidade também do espaço do terreiro, quem quiser fazer ações, botar um projeto, vamos lá, a casa está de portas abertas, quem quiser visitar, conhecer um café, comer uma acarajé. Vocês fazem macumba, vocês fazem macumba. Eu agradeço muito a Luísa por me fez convite, a gente vai conhecer o convite. Legal. Muito obrigada, muito obrigada por esse espaço que você tem no convite. E só agradecer mesmo. Nós é que agradecemos. Muito obrigada por vocês terem vindo. Ainda estou um pouquinho nervosa. Não. Sem problemas, foi ótimo. Manda um abração para sua mãe, para a Joa, para o Sidney. Cláudio, foi um prazer. Depois a gente vai conversar sobre São Paulo. Quem sabe nossas famílias se conhecem, né? Todo mundo se conhece. E assim, saúde, felicidade, tudo de bom para vocês e até uma outra oportunidade. É isso aí, estamos terminando mais um episódio aqui do Preto Pode, no Espaço Cultural Contemporâneo. Mas eu quero fazer, nesse finalzinho assim, um pedido, né, uma solicitação, para que nós, aqui na mesa, nós temos 2 representantes da CONEM. Então, tentam alinhar o que vocês estão fazendo com que foi criado uma executiva. E aí é bom fazer isso, né? Procurar a companheira Ianê, de repente o companheiro Jorge Dal, porque a gente está na frente da instituição da CONEM e a gente está fazendo algumas coisas que são muitas coisas para fazer e, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer com que a CONEM no estado do Rio de Janeiro tenha a atuação nos setoriais. Então, vamos tentar unificar, porque só faz um crescimento. Muito bom. Bom, então, mais uma vez, até o próximo episódio do Preto Pode, aqui no Espaço Cultural Contemporâneo, e até sábado que vem. Lembrando, às 19 horas. Legal, black